E aí, seus agentes de propaganda do governo chinês? Cara, eu sou o Felipe Durante, eu sou engenheiro de produção que mora no sul da China. E eu comecei a fazer vídeo no YouTube para explicar um pouco como são as coisas aqui, principalmente para combater desinformação na época da pandemia. Porque eu estava aqui quando começou. E aí, Felipe, conta um pouco pra gente como é que você foi parar na China. Você, brasileiro, trabalhando na China, né? Aí a minha imagem tá tranquila, porque né, tem que perguntar pro grande irmão aqui. Ok. Pior que a minha internet é de 1 GB, mas é o VPN, né? O som tá bom, é só que às vezes fica... A resolução cai e volta, mas não tem problema. Ok. Então, eu cresci em Santa Catarina, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em Santa Catarina. Eu tava morando em Florianópolis em 2016. Minha ex-esposa foi contratada por uma empresa aqui em Hong Kong. A gente se mudou junto no final de 2016. Aí eu fiquei morando em Hong Kong até meados de 2019. A gente se divorciou nesse processo. Mas Hong Kong é uma cidade extremamente cara. É muito caro de viver lá, é muito estressante, tem uma pressão social muito grande para sair, usar droga, assim, literalmente, né? E viajar, sabe? Tem é muito pesado. Nisso eu tinha um amigo que morava aqui em Guangzhou e me falou, tem um camarada aqui que tá precisando de dividir um apartamento e tal, e a China é a fábrica do mundo, eu sou engenheiro de produção. Beleza, eu vou embora pra China. E nisso eu dei match no Tinder numa mulher que morou na China há muitos anos, mas hoje não mora mais. E a gente conversando sobre a vida e tal, eu falei que eu tava procurando trampo. Perguntei se ela tinha conhecidos que trabalhavam em fábricas ou eram donos de fábricas. E ela, sim, conheço vários. Ela me botou em contato com uns caras. Em 2 semanas eu já estava trabalhando aqui na China. Isso em setembro de 2019. Você tá falando que é muito aleatória a história. Salve o Tinder, então, inclusive, né? Muita gente não acredita, mas foi isso mesmo. A descrição do Felipe no Tinder, né? Não tô procurando namorada, não, tô procurando trabalho. Me dá um trabalho, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso. Mas aí, há quanto tempo você tá aí? Na China desde agosto de 2019, já são, vai fazer 4 anos aí. 4 anos é bastante tempo já. Já. A gente tava conversando também off aqui como a galera fala que você não é comunista, que fica te taxando que você não é isso, você não é aquilo, né? Você começou a olhar mais pra essas coisas depois que você foi pra ir pra China? Então, quando eu estava em Hong Kong, em 2019, estouraram os protestos por lá, né? Que a China tá tentando passar a Lei de Segurança Nacional. Dos guarda-chuvas, era isso, né? Isso, a segunda, né? Porque já tinha rolado antes dos guarda-chuvas. Acho que em 2014. Aí eu fui saber o que estava acontecendo. Inclusive, eu estava no primeiro protesto grande que teve lá, tomei gás lacrimogêneo, bala de borracha voando. Porque eu morava perto, assim, eu vou lá ver, né? Uhum. Eu fui atrás para entender o que estava acontecendo, a história por trás disso aí, e comecei a ler sobre a colonização de Hong Kong. Eu sempre gostei muito de história, e fui lendo e ficando puto. Não sei se pode xingar, né, na Twitch. Pode, mas, opa, né? Pode. Ok, então fui ficando cada vez mais puto. E quando eu vim para a China, eu comecei a produzir os vídeos pro canal, principalmente por conta da pandemia. Mas assim, beleza, eu gosto de história, eu vou começar a falar sobre algumas coisas de história daqui também, né? E aí eu fiquei mais puto ainda, porque descobri toda a colonização que rolou na China, e a gente vai se enfiando, começa a ler um negócio, e depois já lê outra parada, e quando vê já tá na invasão dos Estados Unidos, em Cuba, sabe? Porque as Filipinas são aqui do lado também, né? Então, foi na mesma época, os Estados Unidos invadem Cuba, Guam, Filipinas, Porto Rico, e aí por aí vai, né? Fiquei muito puto. E aí, acho que vale a pena a gente começar por isso, já falando um pouco mais de história. Pra quem não sabe, o que é Hong Kong? O que é Hong Kong? Eu pergunto isso da maneira mais ampla, né? Hong Kong tem um status especial, esse status vai expirar, foi uma colônia, o que Hong Kong tem de diferente? Hong Kong sempre foi parte da China, isso não tem discussão, né? E na Primeira Guerra do Ópio, a Inglaterra toma a ilha de Hong Kong e um pedacinho da parte continental. Na Segunda Guerra do Ópio, eles resolvem pegar uma parte maior dessa parte ocidental e, se eu não me engano, em 1898, que é uma outra guerra já, quando a China perde a Primeira Guerra Sino-Japonesa, e aí eles aproveitam, várias potências estrangeiras aproveitam para tomar controle da China. Acho que é nessa época, inclusive, que a Alemanha pega Qingdao, que inclusive muita gente conhece cerveja, né? A Inglaterra aluga parte de novos territórios, que é o nome, esse é o nome, e mais 200 ilhas, porque eles estavam com medo da França, que vinha subindo pelo Laos, pelo Vietnã, já estava em Yunnan, que é uma província do sul da China. Eles queriam criar um buffer para manter a França um pouco afastada. E esse aluguel, esse arrendamento era de 99 anos. O cara que assinou, o cara que deu 99 anos, pensou, é para sempre, né? Porque assim,
Naquela época, o Império Britânico, quem que ia bater o Império Britânico? Na cabeça do cara, o Império Britânico ia durar para sempre. E, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, eles assinam o fim da Segunda Guerra Mundial, eles assinam alguns acordos que a ilha ia também contar nesse processo de 99 anos, porque a ilha foi tomada em perpetuidade, então a Inglaterra não precisava devolver a ilha. Nos anos 80, o Deng Xiaoping chega para Margaret Thatcher e olha, ou vocês devolvem tudo, ou eu vou invadir essa porra com 1 milhão de soldados. E aí, nos anos 80, o Império Britânico já tinha ido pro saco mesmo, tinha muito o que eles fazerem. Em 97, Hong Kong é devolvido para a China com o que eles chamam de um país, 2 sistemas. O chinês, para entrar lá, precisa de... não é bem visto, né? Mas precisa de um documento para entrar lá. Eles têm um passaporte deles. A gente, para entrar em Hong Kong, não precisa de visto. Para entrar na China, precisa. Eles têm a moeda deles, que é o dólar de Hong Kong. Funciona com várias coisas diferenciadas da China ainda. Tanto que chama região administrativa especial. Acho que Macau também nessa vibe aí. Isso acaba em 2047. Eu acredito que deve acabar antes, que a China já está aos poucos, né, cada vez mais tomando controle, mas o plano é 2047. Inclusive tinha um plano da Inglaterra de levar todos os habitantes de Hong Kong para o norte da Irlanda. Simplesmente montar uma colônia lá para eles, na época. É que nunca foi para frente, né? Mas essa é a situação de Hong Kong hoje. E qual que é o problema de Hong Kong? Por que ele é tão usado... Por que Hong Kong é tão usado pelo Ocidente como uma espécie de pivô da antagonização com a China continental? Porque é mais fácil, tem muito estrangeiro lá, tem uma influência estrangeira muito grande, né? Inclusive, o único prédio que não o governo não é proprietário em Hong Kong é uma igreja. Então, tem uma influência muito grande estrangeira em Hong Kong, é muito fácil entrar lá, então eu acredito que seja por isso, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos também tem influência no Tibete, no movimento separatista do Tibete, em Xinjiang com os uigures, na Mongólia interior, mas esses são dentro da China, então não é tão simples, né? Tanto que nos protestos de Hong Kong em 2019, tinha gente da CIA no chão, sabe? No chão das ruas de Hong Kong organizando protesto. Identificaram o cara e aí acharam o cara na internet, porque a internet, né? A galera começou a fuçar e acharam foto do cara. O cara foi de pagamento da CIA, no outro dia o cara desapareceu de Hong Kong, foi embora, né? Essa é a ideia, né? Eles querem desestabilizar a China e talvez por ser do lado da China, que faz divisa com Shenzhen, ter tanto estrangeiro lá e ser tão fácil de entrar... acredito que seja esse o motivo. E a gente tem a impressão de que Hong Kong é uma zona de contravenções, assim. De que eles têm um status separado da China continental. E tá certo essa expressão, China continental? Acho que é assim que se fala. Sim. Mainland China. Mainland, né? E que Hong Kong é um lugar de sonegação de impostos, claro. De contravenções fiscais, né? Então, isso é verdade? Lavagem isso realmente de dinheiro. Lavagem de dinheiro? Cara, eu tive que ir 4 vezes no HSBC para conseguir abrir uma conta no banco. Conta do processo que eles têm para evitar a lavagem de dinheiro. Mas assim, evitar pra gente, né? Na China continental, você diz? De dinheiro. Não, em Hong Kong. Em Hong Kong, tá. Isso pra pessoas comuns que nem a gente, né? Pra quem é multimega bilionário, provavelmente é muito mais fácil pro cara mover dinheiro. E aí o banco até quer, né, que o cara traga dinheiro. Mas tem um processo bem pesado pra tentar combater isso. Eu não sei se isso é da China já ou se já era assim antes, né? E a lei de segurança, uma das leis que a China queria passar que teve protesto foi de extradição, porque um cara de Hong Kong foi pra Taiwan com a namorada, mata ela foi pra Taiwan com a namorada, assassina ela lá, volta pra Hong Kong, só que em Hong Kong ele cometeu crime nenhum. Hong Kong não tem acordo de extradição, acho que é que nem o Brasil, não tem? Uhum. E aí todo mundo, esse cara tem que ser punido. E o cara de boa em Hong Kong. A China, beleza, vamos passar essa lei a extraditar o cara pra China pro cara ser punido aqui, né? Ou pra Taiwan, sei lá. Aí o povo de Hong Kong ficou muito puto, porque, beleza, a China vai passar isso aqui e aí vai abrir as portas pra assumir com qualquer um. Sim. Onde também vieram os protestos, né?